Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Entramos aí, começamos agora o A Luz da Palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio, estava aí ouvindo louvor, né? Agora há pouco, aí, uns 5, 10 minutinhos atrás, a bispa gravou um áudio, colocou aí ao vivo, né? Aliás, gravou ao vivo com vocês da rádio, né? O pessoal do Facebook não teve acesso, né? Tem que estar migrando na rádio. A bispa está colocando uma palavra às 18 horas, aí a bispa colocou uma palavra de Abacuque, ministrou essa palavra e depois orou com o pessoal da rádio. Então, muito bom estar conectado aí pela rádio, para você estar recebendo uma palavra além da oração, amém? Bom, pessoal, lembrando, o telefone da Hebron 11 970 13 8161. Rádio, nós temos um aplicativo, o pessoal do Facebook que às vezes não entrou ainda na rádio. Nós temos um aplicativo aí para quem quer baixar um aplicativo, o íconezinho da rádio. Você vai baixar no seu celular, você consegue compartilhar, você consegue salvar o louvor, você consegue fazer uma série de coisas aí no aplicativo da rádio. Isso para quem tem o sistema Android. Quem tem o iPhone não tem jeito, tem que entrar no site da rádio, que é o www.radiohebron.com.br. Entrou no site, você vai conseguir ouvir também, só que você não consegue salvar nem compartilhar. Você compartilha via link, né? Mande o link para a pessoa. E ela vai entrar no site, né? Como naturalmente você mexe pelo celular. Mas estamos num aplicativo muito mais fácil. Você clica lá, você acessa o Facebook, você acessa todas as páginas da Hebron. Então o aplicativo é super tranquilo, além dele consumir menos internet, né? Às vezes você está pelo Facebook e está consumindo seus dados móveis um pouco mais, porque você tem um vídeo, né? Está rodando o vídeo além do áudio. E lá não, como é só o áudio, não consome menos internet. Então fica a critério de vocês. Mas vale a pena que não tem ainda, entrar lá com esse aplicativo. A rádio ela toca 100%, né, louvor, 100% Jesus, toca louvor 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então você não tem nenhum dia que não toque louvor. A única diferença é que nós tocamos todos os ritmos. Então você vai ver ao longo da semana da programação da Hebron, você vai ouvir todos os ritmos aí que toca na Rádio Hebron. Amém? Glória a Deus. Apagou? Apagou, nem vi que apagou aí, já que conecta aí novamente. Apagou o meu fundo aí, eu nem vi. Eu estou falando com vocês aí, pessoal do Facebook, pessoal da rádio não vai saber o que aconteceu aí. Né? Deu um problema no nosso retroprojetor aí e apagou a luz da palavra, mas já voltou. Amém? Só não está fora de foco, mas depois é importante aparecer no fundo. Então, pessoal, o que acontece? O telefone da Hebron é o 11 970 13 8161. Pelo Facebook e pela rádio, programação da Hebron, sempre quando nós entramos ao vivo, né, entra pela rádio. Né, dificilmente, a não ser que tiver algum problema na rádio, mas todas as vezes que a gente entra no Facebook, entra na rádio. O que pode acontecer, como vocês têm visto agora, nós temos entrado na rádio e não no Facebook. Tá? Por quê? Porque você tem uma programação, para quem está ouvindo louvor, dá uma paradinha, ouve um louvor e ouve a oração, ouve uma palavra com essa ministério e continua a programação na rádio. Então vale a pena você conhecer a Rádio Hebron. Hebron é uma igreja cheia de propósitos, cheia de atividade, você vai ver, eu vou falar para vocês. Vou puxar só um pouquinho a luz aqui, pessoal. Aí, okay. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Programação da Hebron. Qual que é? Segunda a sexta-feira nós temos palavra do dia, às 8h30 da manhã, a bispa tem ministrado uma palavra, todo dia traz uma palavra nova, né? Um alimento direto, né? Um maná cai direto do céu todos os dias. Ela ministra das 8h30 até umas 10, 10h30 no máximo, ainda acaba a ministração. Então, 1h30 aí, onde você vai receber a palavra que vai reger o teu dia. Amém? Depois nós temos isso de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta, eu tenho um ponto marcado com vocês, às 18 horas, das 18 às 19, que é o programa A Luz da Palavra, né? Então, onde nós vamos ser ministrados, estudo, né, da Bíblia. Então, nós temos lido a Bíblia numa ordem cronológica, acabamos o livro sexta-feira, livro curtinho, né, que é o livro de Ruth, nós acabamos Juízes na quarta-feira, e sexta-feira eu ministrei o livro de Ruth, que é o livro mais curto, tem 4 capítulos, ministrei tudo num programa só. Então, se você quiser rever aí, tem no Facebook e tem no YouTube. Lembrando que nosso YouTube lá é muito mais prático, porque lá só tem os vídeos, não tem publicações, né? Só tem os vídeos. Então, se você quiser achar um vídeo lá, já está salvo, a luz da palavra. Já estou salvando um capítulo que é ministrado, um livro e um capítulo, para facilitar a vida de vocês, para quem perdeu e quer rever. E eu vou atualizar os livros anteriores aí, né? Números, Gênesis, enfim, desde o comecinho eu vou estar atualizando depois para vocês aí, tá? Para facilitar, eu vou editar lá e colocar que eu tenho o cronograma de todos os programas. Vou facilitar a vida de quem
quiser rever algum programa. Amém? Então, o que acontece? Você tem essa facilidade. Então, segunda, quarta e sexta, das 18 às 19, encontro marcado comigo. Amém? Hoje nós vamos começar um livro novo, vamos começar o 1 Samuel. Então, se você perdeu alguma coisa, começa hoje o 1 Samuel, depois você vai revendo algumas aulas, alguns programas que você perdeu. Ok? Depois nós temos de terça e quinta, nós temos um programa chamado Prefiro Crer, um programa de testemunhos, né? Logicamente, o pessoal vem dar um testemunho daquilo que viveu na Hebron, daquilo que viveu com os propósitos da Hebron. As pessoas vão dar um testemunho no programa. Então, um programa totalmente diferenciado, né? A pessoa traz aí aquilo que ela viveu, né? Pessoas que são da Hebron, pessoas que são de outras igrejas, mas têm participado dos propósitos da Hebron e vive o milagre e vem contar aqui como é que ela viveu, como é que foi na vida dela, a história dela, enfim, vai contar a história para vocês. Então, de terça é às 19h30, 19h30, de quinta-feira às 15 horas da tarde, tá? Por quê? Porque nós temos um programa à noite também. Então, para quem está trabalhando, não dá para gravar, dá para fazer um programa no dia que for à noite, ou se você tiver essa facilidade, pode gravar durante o dia aí. Amém? A bispa já tem gravado simultâneo e a partir de agora também vai trazer também a carta, aquelas pessoas que às vezes é difícil a internet, ou trabalho, não tem um horário, as pessoas vai escrever uma carta, a bispa vai estar ministrando, contando o testemunho da pessoa, aquilo que ela recebeu a carta. Legal? Quinta-feira à noite, quinta-feira agora termina um propósito chamado Mulheres Conectadas em Cristo. O propósito que o Senhor deu para a bispa e está ministrando 12 mulheres aí, mulheres apostólicas, né? Aliás, uma delas aí, a bispa ministrou sobre os fundamentos apostólicos, vale a pena você rever esse programa se você não viu aí. Então, toda quinta-feira tem esse programa e termina a 12ª mulher quinta-feira agora. A bispa já falou que amanhã ela vai dar dica, amanhã, quarta-feira, vai dar dica de quem é essa mulher que vai encerrar essas 12 mulheres. Aí, provavelmente, o ano que vem, o Senhor tem mais alguma coisa para essas quintas-feiras à noite. Mas, a princípio, termina agora quinta-feira próxima, agora termina as mulheres conectadas em Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês. De sexta-feira, além do programa pela manhã com a bispa, comigo à tarde, às 18, 19, já à noitinha, né? Nós temos que estar de dia ainda. Nós temos à noite também um programa do Bispão, que chama Gospel Night. Um programa de louvor, você vai adorar, você vai receber louvor na tua casa, um programa super tranquilo. Acabou a luz da palavra, toma um banho, descansa um pouquinho, come alguma coisa. 21 horas no começo do programa do Bispo, das 21 até as 22h30, no máximo está acabando o programa. Até porque nós temos um propósito também no monte. Se você quiser, quero convidar você. Então, o que acontece? É um programa de louvor e o Bispo traz uma palavra também. Então, sua noite não encerra de qualquer forma, pelo contrário. Encerra com a palavra e no final também a oração do Bispão aí, orando sobre a vida de vocês. Amém? Essa é a programação da Hebron. E domingo nós temos, logicamente, culto da família, todo domingo às 10 horas da manhã. Nesse domingo ontem, nos foi ministrado primeiro domingo do mês, Santa Ceia, foi ministrada a palavra que está regindo nosso mês. Na Hebron, a palavra que está regindo o nosso mês é o livro de Neemias, é reconstrução, a bispa ministrou ontem grandemente. Se você perdeu, está lá, né? No YouTube também já está. Então, esse mês aí está regendo o livro de Neemias. Domingo agora, nós temos também, vai ter Santa Ceia, né? Temos o culto, né? Que vai iniciar também o relógio de oração. Então, para você que costuma participar dos relógios de oração da Hebron, lembrando que a marca da Hebron é o relógio de oração. Começa domingo, serão 7 dias, e nós também estaremos entrando em jejum. Nós vamos falar essa semana inteira sobre isso, para que todo mundo não confunda, porque nos meses anteriores começou já na primeira ceia, né? Não a ceia do corpo, mas a ceia da primícia, né? Do primeiro domingo do mês. Então, nesse mês em especial, começa domingo que vem. Por quê? Porque nós vamos entrar no jejum de 52 dias, que vai terminar lá no dia 31 de dezembro. Então, o que acontece? Peço para vocês ficarem atentos, porque no final de semana, no sábado, muito possivelmente, a bispa já coloca para vocês aí, né, o grupo, né, e vocês vão passando o horário que vocês querem participar do relógio de oração. Começa domingo e vai terminar, né, no próximo domingo o relógio de oração, e o jejum termina só no dia 31. Então, na virada aí, para começar, então fica atento no sábado e no domingo para você participar do relógio de oração. É a marca da Hebron. Como é que é os horários? 6 horas meia-noite, né? Eu abro a meia-noite o relógio de oração. Depois nós temos às 6 horas da manhã, temos com o bispão, 6 horas meio-dia com a bispa,
e às 18 horas nós revezamos entre nós três aí, porque tem dia que eu tenho outra palavra, não dá para mim ministrar, mas eu e o bispo, a gente vai revezando. Mas você tem a meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Tá pensando? Não é possível ter nenhum horário aqui para você fazer tranquilamente, sem atrapalhar o seu trabalho, né? Ou melhor, né? Para que você possa ter uma oferta ao Senhor, né? Com excelência, né? Não podemos entregar qualquer oferta para o Senhor. Uma das coisas que nós aprendemos aí na lei, né? Que eu ministrei vocês, a excelência, a preocupação que todos tinham para entregar alguma coisa ao Senhor. Então, peço você que escolha o teu horário e passa para a gente. Amém? Pronto, tem além do regeneração, depois tem propósito do salmo, tem propósito da família, então tem muita atividade nesse tempo. O mês só está começando, nós estamos hoje aí no dia 4, então tem muita coisa para acontecer no mês de novembro e dezembro. Então convido você a participar conosco. Amém? Glória a Deus, pessoal. Falei bastante recados dados aí, glória a Deus. Vamos orar, abram suas Bíblias aí no livro de 1 Samuel. Nós vamos começar hoje o livro de 1 Samuel. Lembrando que durante aí nós vamos terminar o livro de 1 Samuel e terminamos em nome de Jesus também 2 Samuel. Acredito que lá para o dia 5, não sei a data mais ou menos, a primeira semana de dezembro, nós devemos terminar, se não tiver nenhuma intercorrência, nós devemos terminar o livro de 2 Samuel. Aí nós temos a paradinha de final de ano e começamos 1 Reis. Então, um livro que já dá uma outra reviravolta também na história, né, bíblica, onde nós vamos ver divisão de reinos, né, já começa um pouquinho antes, vamos ver vários reis, então tem que ficar um pouco mais atento, prestar mais atenção, porque vai falar de 2 reinos, né, então nós precisamos entender tudo isso, porque tem cativeiro assírio, tem cativeiro babilônico, nós precisamos entender as escrituras, eu quero convidar você a entender, então nós precisamos ficar muito atento o ano que vem, vou preparar o material aí no final do ano, começo de janeiro aí, vou preparar tudo isso. Se possível, vou colocar mapas aí para a gente entender um pouquinho da história, complementando tudo aquilo que nós estamos aprendendo agora. Só que é o seguinte, se a gente continuar indo da forma como a gente está indo, vimos a lei, né, Deuteronômio, Levítico, vimos tudo isso, vimos a história. Gênesis talvez você tenha mais fácil na cabeça, mas a lei, o que aconteceu ali com Josué, depois que Josué morreu, o que aconteceu ali com os juízes, que bagunçou todo o povo, ficou muito tempo sendo assolado, então você começa a entender a história. Depois o povo pedindo um rei, nós vamos ver agora. Então, quando chegar lá no livro de Reis, nós vamos ver o que aconteceu, o que saiu da monarquia, da dinastia, e mudou completamente. Nós precisamos entender isso tudo, nós vamos caminhando aí para aprender tudo isso. Amém? Glória a Deus, vamos orar, que eu já falei demais em nome de Jesus. Curvem as cabeças aí, em nome de Jesus, fechem os olhos, vamos enturbar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Senhor. Quero te pedir nesta noite, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão, puro de coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, nesta noite, tira a tua comichão dos nossos ouvidos, todo cansaço, a sonolência, Pai, a apostasia, Pai, e a incredulidade, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite aquilo que precisamos aprender com relação às tuas escrituras, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, toque em cada um, cura, liberta, restaure e aviva, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa, Pai, chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos lá. A gente terminou aí o livro, então, como eu falei para vocês, o livro de Ruth. Vamos só fazer um briefing rapidinho. Você viu quanto que é importante, quer dizer, não, todos os livros são importantes, mas a gente ficar atento na história, para a gente não se perder no meio do caminho. A gente viu aí, ó, a gente aprendeu a lei, aí começa a acontecer algumas coisas, a gente começa a entender o que aconteceu. E nós vimos aí no livro, na sexta-feira, falando que Boaz resgatou Ruth, resgatou Noemi, quer dizer, resgatou Noemi, automaticamente veio Ruth. Aí a gente começa, por que aconteceu tudo isso? Por que ele chamou um outro camarada que tinha prioridade na frente dele? Aí a gente vai lá atrás e diz, lembra do Levirato? Quando o camarada morria, tinha que vir um outro, ou um irmão, né? Ou vinha aquele resgatador, ou por que aparecia tudo isso? E aí vinha o resgatador, tirava, né? Assumia toda a responsabilidade. Então, tudo isso a gente vai aprendendo
E aí, quando acontece a situação como aconteceu ali no livro de Ruth, a gente sabe do que se refere. Então, nós temos que ficar atento nas escrituras, aprender realmente os detalhes. E eu sempre faço, à medida do possível, eu vou bater em algumas situações para que a gente não esqueça por quê. Porque são assuntos que lá na frente nós vamos ver de novo e nós vamos entender o porquê dessa lei, o porquê dessa situação. A gente viu, por exemplo, na sexta-feira, além desse fato que eu estou comentando com vocês, por exemplo, o fato de Noemi e Ruth voltarem para Belém. Né? Ela voltou por quê? Ela, estrangeira, nas terras de Moab, né? Não tinha possibilidade nenhuma ali, já perdeu o marido, perdeu o filho, quer dizer, para sustentar. E lá, segundo a lei de Moisés, ela ainda tinha uma vantagem. Por quê? Porque lá tinha a situação dos secadores, aqueles camaradas que iam lá colhendo, né? E aquilo que caía, né? Eles não pegavam. Existia uma lei que era para deixar tudo isso no chão, para que aquele que fosse mais pobre, ou estrangeiro, precisasse comer, passava lá e pelo menos tinha um alimento. Então, tudo isso tinha um motivo estratégico também para ela voltar. Ela viu que. Por que foram embora? Porque havia fome. Uma vez que acabou a fome, começou a colher novamente, nada mais justo que ela voltar, porque ela sabia que, pelo menos, fome, ela não viveria, porque a lei garantia isso para ela, dava esse privilégio. Então, por isso que nós temos que atentar. Às vezes a pessoa fala, mas tá lei. Aí a gente começa a entender um pouquinho, aconteceu algumas coisas na Bíblia, né? Ah, por que aconteceu tal coisa? Aí eu lembro, porque tinha uma lei que prevalecia. Toda vez que acontecer essas situações, eu vou reafirmando com vocês, lembrando vocês de cada caso. Amém? Bom, o livro de Samuel ele leva o nome do próprio profeta. Embora a autoria seja desconhecida, né? A tradição judaica, né? Hebraica, atribui ao próprio profeta Samuel. Amém? Mas assim, a autoria é desconhecida. Aí os estudos dos judeus lá e todos os estudos que fizeram naquela época atribuem que seja do próprio profeta. Amém? Ele foi o último juiz de Israel, sendo juiz de transição que nós vamos ver ao longo do livro aí, né? Só fazendo uma prévia aí do que nós vamos ver. Por quê? Porque a gente vinha do livro de Juízes, onde existia um rei levantado em cada momento para fazer o quê? Para salvar o povo da assolação dos filisteus, dos amalequitas, nós vimos tudo isso no livro de Juízes. E depois nós vimos um livro de Ruth, que está ali, muito possivelmente, no finalzinho de todo o acontecimento, como no livro de Juízes. Segundo os estudos, foi mais ou menos naquela época, no finalzinho do livro de Juízes. Então, simultaneamente acontecia. Lembrando que nós vamos ver que profetas, às vezes, somente no livro de Primeira Reis e Segunda Reis, nós vamos ver que tinham 2 profetas, 3 profetas, só que acontece, cada um estava num lugar totalmente diferente, no mesmo tempo, na mesma época, porém, um com o povo de Judá, outro com o povo de Israel. Então, isso é muito comum, nós precisamos entender tudo isso. Até o próprio livro de Juízes, segundo os estudos, em alguns momentos tinha juízes em áreas, em espaços totalmente diferentes, porque o povo de Israel era um povo muito grande. E as terras, você vê que além dos filisteus que foram os grandes, né, inimigos do povo de Deus, tinha vários outros ali localizados em terras diferentes. A Canaã era muito grande, né? Abraão passou a vida inteira dele peregrinando Canaã, terra que depois veio ser tomada pelo povo, juntamente com Josué. Amém? Por que transição? Porque sai o regime teocrático, né, que seria o regime onde Deus governa tudo, né, o governo é de Deus, e passa a ser um regime de monarquia, um governo dirigido por um rei. O povo vai pedir um rei, então vem esse rei. Lembrando que ainda Moisés era vivo e o Senhor falou, já alertou lá atrás. Olha como que é interessante. Eu comentei no dia, lembrei agora que eu comentei no dia que nós estávamos vendo Deuteronômio. Que lá o Senhor já falava, já alertava Moisés que o povo lá na frente iria pedir um rei. Então não está acontecendo nada diferente daquilo que Deus já tinha alertado. Nada saiu do controle de Deus, não tem surpresa nenhuma. Então, ao contrário de que muita gente pensa que tem surpresa, Deus não é surpreendido por nada. Nós é que nos surpreendemos com as nossas atitudes. Veja que o povo ficou no deserto para Deus saber o coração de cada um, não, para cada um saber o seu limite e conhecer o seu coração. E Deus já sabia que o povo era o que foram, né? Então não tem novidade nenhuma. Samuel tinha 3 funções aí, diferentemente dos demais, como nós vimos. Ele era profeta, ele era juiz, né? E sacerdote. Então a gente vê que aí tinha 3 funções em cima, ou seja, realizadas pelo profeta Samuel. Não era qualquer um. E ele foi o último juiz, né, antes da monarquia. Então,
na sequência entra a monarquia, mas até então ele é o último juiz, por isso chamado juiz de transição, onde sai a teocracia, o governo de Deus, e passa a ser monarquia, o governo, né, de um homem, no caso de um rei. Samuel era um efraimita da linhagem levítica, chamado por Deus ainda muito jovem. Era filho de Eucana, descendente do que Eucana era descendente de Coate, o segundo filho de Levi. No deserto, os coatitas eram, inclusive, responsáveis por levar, né, o transporte dos vasos e os móveis do tabernáculo. Lá nós vimos que cada tribo tinha uma função. Tanto que quando falaram de carros, coisas e tal, separou os carros para que eles carregavam as coisas mais pesadas. Então, tudo tinha uma função. E os coatitas eram responsáveis por isso. Então, veja que ele veio de uma linhagem de levita, né, de sacerdote, quer dizer, não era qualquer um. Amém? Saul, Davi e Salomão, esse tempo deles teria sido em torno de 1050 a 930, onde se passaram esses 120 anos, ou seja, 40 anos de cada um. No caso, Saul reinou por 40 anos, Davi por mais 40 anos e Salomão por mais 40 anos. Então, esse tempo deles seria em torno de 1050 até 930, o tempo que aconteceu toda essa história desses 120 anos que nós vamos ver. Segundo os estudos, Samuel teria morrido também por volta de 1010. Segundo os estudos, para a gente falar com perfeição, porque a Bíblia não relata. E aí eu vivo sempre falando para vocês o seguinte: vai buscar estudos, tenha cuidado. Por quê? Porque você vê lá, quando eu estava ministrando uma pessoa nesse final de semana, eu falei, olha, aí você vai lá, mas é estudo bíblico, bispo. Tudo bem, é estudo bíblico, mas é baseado no quê? Da onde tiraram? Esse é um estudo bíblico católico. Só que acontece, o católico, ele tem, a Bíblia deles tem alguns livros que nós não temos. Então, às vezes, aquilo que está gerando a base para essa resposta, para esse conteúdo, ou para aquilo que foi falado, é com base em livros que nós, servos de Deus, não reconhecemos. Por quê? São livros apócrifos, são livros que não têm nada a ver, quer dizer, não foram escritos pelos hebreus. Então, né, não foi traduzido simplesmente. São outros livros, outros estudos, outras coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando você vai buscar na internet, para que você não entenda uma coisa, quando você vai ver, não tem nada a ver com o que está na minha Bíblia. E realmente não tem. Então, por isso que eu tenho cuidado de sempre falar para vocês aquilo que é estudo e aquilo que não é. Amém? Capítulo 1, vamos lá. Eucana e suas mulheres. Vamos ler do versículo 1 até o 8, aí, em nome de Jesus, começando então o livro aí de 1 Samuel. Amém? Houve uma fome em Ramataim Zofim. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Orão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefué, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor nos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hófines e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, veja lá, ele entregava oferta por Penina, sua mulher, e pelos filhos que ele tinha com ela. E a Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor não houvesse deixado, ou houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, quando o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui a gente vê a declaração de Eucana, primeiro com amor por Ana, sendo que naquela época a mulher, por tradição, né, uma mulher que gerava filho, ela, né, era vista completamente diferente. E a esterilidade, a gente viu Sara sofrer com esterilidade, Rebeca, o que aconteceu com Isaac? Isaac teve que orar para quebrar a esterilidade dela. Raquel, né, teve a mesma coisa, também teve esterilidade, tanto que Lia provocava ela da mesma forma, e aqui a gente está vendo Penina, né, que agora, no caso, ela era Lia, que era irmã, né, e aí Raquel também deu concubinas, então tudo aquilo que aconteceu
A esterilidade foi uma coisa que assolou o povo. Talvez para buscar ao Senhor, para entender como é que se quebrava essa esterilidade, e é o que nós vamos ver também com Ana, no caso de Ana aqui. Lembrando que aqui você vê que ele está falando um fato importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Aqui está falando que ele ia entregar de ano em ano lá em Siló, né? Entregar a oferta, ia entregar uma porção dobrada, coisa e tal. E nós vamos ver que mais lá para frente, isso depois que o povo entrou na Terra Prometida, instituíram que lá em Siló seria o lugar, o tabernáculo central, onde todo mundo ia de ano em ano. Porém, nós vamos ver que lá na frente, isso, no livro de Samuel, o povo filisteu vai destruir, e aí eles vão sair desse lugar. Então aqui é um dos lugares mais importantes aqui nesse tempo aí. Aqui temos alguns pontos importantes desse relato aí. Bom, relata a poligamia, no caso aqui de Ana e Penina. Embora aprovada pela lei de Moisés, o Senhor em Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 8, depois você lê, se você tiver dúvida, deixa claro que isso foi por conta da dureza do coração, muito provavelmente gerada porque a primeira esposa não lhe deu filhos, então, muito provavelmente por conta dela não ter dado filho, que Eucana tivesse casado com Penina, mas a princípio era Ana, tanto que ele fala que era a mulher que ele mais amava, mas está a explicação lá em Mateus, amém? Então, se tiver dúvida, tem lá. Penina significa pérola e Ana significa graça. Trata-se de uma esterilidade, o que era uma vergonha para uma mulher, né, judia. Naquela época, era uma situação de vergonha, porque a mulher tinha por obrigação dar um filho, ainda mais um varão, um homem. A gente viu aí, né, no livro passado, antes, ali no livro de Josué, nós vimos algumas mulheres lá questionando porque o pai não tinha tido filhos homens e elas queriam direito a heranças, né? Então, olha a situação como é que era, né? Perdia. Aí o Senhor foi lá e falou para Moisés, não tinha nada na lei, foi lá falar com o Senhor e falou, não, pode dar herança para elas também. Então, quer dizer, fez um adendo aí. Mas era uma situação ainda assim muito complicada. Siló foi onde os israelitas armaram a tenda da congregação após a conquista da terra, e sendo assim o principal santuário de adoração no período de Juízes, e que os juízes julgavam lá no lugar principal, como eu acabei de falar para vocês aí. Ele era o sacerdote principal e seus filhos o ajudavam, ao Filifinés. Então, eles ajudavam, era uma maravilha. Mas, enfim. Oração de Ana e o voto de Ana. Vamos ler do versículo 9 até o 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe dareis um filho, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que acontece aqui, olha o que ela faz. A adoração dessa mulher aqui, ela entendeu como é que ela tinha que chegar na presença do Senhor. Aqui ela clamou o Senhor de uma forma completamente diferente. Aliás, uma ministração onde você ministra somente esse capítulo numa pregação, é algo fantástico, porque a história de Ana é uma história fantástica, de superação, né? Uma mulher que a gente viu aí, que vinha sendo assolada por Penina a todo instante, então a vergonha que ela passava diante da sociedade já não era fácil, e ainda aguentar dentro de casa, Penina falando aos quatro cantos, provocando ela para subir para entregar a oferta, não era fácil, né? Você tem uma assolação do lado de fora, não é difícil, às vezes no trabalho, e você chega em casa, você é assolado também dentro da sua casa, então não era uma situação muito fácil aí. A adoração a Deus não envolvia apenas sacrifício de animais, mas também fatos, banquetes de carne e vinho, que é o que nós vamos, que relata aqui. Naquela época, além de eles subirem para entregar a oferta, existia também ali o quê? Bebida e coisa e tal, tanto que nós vamos ver que o profeta ele se conduza a Ana justamente porque sabia que havia bebida forte lá. E veja que ela fala aqui também que o filho dela não passaria navalha sobre a cabeça dele, dizendo que ele seria um nazireu. O Senhor quebrando a estabilidade da vida dela como Sansão lá. Tá lembrado? Que foi, né, Manoá, né, o pai, né, a mãe, eu não lembro mais o nome, mas é um nome difícil, mas é Manuel, eu lembro que era o pai dele, né? Mas a mãe já no ventre ali,
Os anjos apareceram, o Senhor falando, evidentemente, que ela teria um filho que quebraria a estabilidade, que esse filho seria Sansão, não poderia beber bebida forte, ela já na gestação, e que ele seria nazireu de Deus, que não passaria navalha na cabeça dele. E aqui Ana prometendo também que, além de entregar ao Senhor, né, antes mesmo que isso acontecesse, ela está dizendo que ele seria nazireu de Deus, para dizer que não passaria navalha sobre a cabeça dele, né? Ana então resolve fazer um voto ao Senhor, que foi o que ela fez aí. Mas não um simples voto, e sim um voto duplo. Primeiro, um serviço de levita para toda a vida, porque ela foi entregar ele lá para o profeta Eli, para seguir a vida dele inteira. Então não era um voto fácil de entregar, convenhamos. Você vai lá e fala assim, eu vou entregar meu filho aqui, pô, a mulher que era estéril, né? Pedindo para ter um filho. E aí quando o Senhor abençoasse, ela vai entregar ele? Convenhamos, não era uma oferta fácil de ser entregue. E depois, ela falando ainda que eles seriam nazireus, separados, não ia beber, não ia se misturar, quer dizer, dizendo que ia ter, que ela entregasse o filho dela lá, ela ia ter todo o cuidado que se tem com o nazireu de Deus. Então ela faz um voto aqui com dois significados muito importantes. Mas eu acho que, logicamente, o mais difícil para ela talvez fosse entregar o filho, né, para que fosse ficar lá com o profeta, uma mãe que era estéril, quer dizer, pediu tanto um filho agora para poder conviver com ele, não era fácil. Ana talvez tivesse entendido agora que por muito tempo desejou um filho para acabar com a vergonha dela, quer dizer, ela queria mostrar o prêmio dela, não sou mais estéril. E talvez você entenda o que eu vou falar para você. Logicamente, pela vergonha que ela passou, pelo fato de não ter um filho, talvez ela desejasse muito mais. Em alguns momentos, ela passou a desejar muito mais para poder mostrar do que propriamente ter um filho. Talvez ela quisesse acabar com aquela vergonha. Se eu pudesse ter um filho hoje, mostrar, acabar com essa vergonha, ele morrer, não tem problema. Mas eu acabei com essa vergonha e quebrei esse tabu, talvez um tabu que seria naquela época. Então, às vezes, a gente, em determinado momento da vida da gente, a gente passa igual a Ana. Não pense em vocês que nós somos diferentes de Ana. Em alguns momentos a gente deseja algumas coisas do Senhor, e aí, quando a gente passa a assolação, as pessoas apontando o dedo e tal, a gente fala, mas eu queria tanto só para poder sair desse vulco aí, dessa falação, desse falatório aí, né? Então, ela aprendeu aqui que, muito mais do que isso, também, ela talvez quisesse o filho não só para mostrar, mas também para preservar o casamento dela. Por quê? Como que se preservava, né? Quer dizer, por mais que ela falasse, ela se sentia envergonhada, né? A vergonha de não ter, e ainda mais como que ela prevaleceu o casamento dela, que o Penina fala muito da hora dessa. Ô, Eucana, dá mais valor para mim do que eu te dei filho, ela não te deu, né? Então, talvez até, imagina se fizesse como Sara, chegou para Abraão e falou, manda a Agar embora aí com Ismael, porque eu não quero saber dele aqui, já pensou? Né? Então, só que aqui o que acontece, né? Lá, ela já estava com um filho, mas aqui até então, ela não tinha um filho ainda, então era difícil para ela. Por que ela fala para Eucana, vai lá, manda essa mulher embora aí, porque eu não aguento mais. Eu não tinha um filho para entregar no lugar. Para falar, ó, pode mandar para agora gerir um filho. Uma situação bem complicada aí. Mas agora, diferentemente, sua motivação estava certa e por isso buscou a Deus. Agora estava na motivação certa. Eu quero para entregar ao Senhor. Então, se você às vezes está buscando uma quebra de serenidade, seja em qual área for, da mesma forma que você possa entregar. É a situação financeira, Senhor, deixa eu quebrar essa estabilidade que existe financeira sobre a minha vida. A primeira coisa que eu quero fazer é entregar a minha oferta na casa do Senhor. Mas não uma oferta uma oferta momentânea, uma oferta única, mas uma oferta permanente, que foi assim que a Ana fez. Ela entregou uma oferta permanente. Então, seja de um filho, seja de um casamento, seja aí da tua vida sentimental, que às vezes a pessoa quer um casamento, mas não quer um casamento na obra do Senhor. Então, fala, deixa bem claro, faz um voto ao Senhor, Senhor, meu casamento vai ser entregue no teu altar, nós vamos trabalhar na tua obra. Você vê como Deus faz na tua vida, como fez na vida de Ana. Amém? Estava Ana orando ainda e Eli, o sacerdote, observava ela. Por quê? Ele começou a observar que ela estava movimentando os lábios. Passou, viu ela orando, movimentando os lábios, quando lá estava regada a bebida e coisa e tal, né? Era um sacerdote carnal, totalmente corrompido, como nós vamos ver. Não tinha um discernimento espiritual. Achou que ela estivesse embriagada e mandou que ela se apartasse do vinho. Ele passou lá, ela mexendo os lábios, falou, essa mulher veio para cá, mas ela veio foi para beber, por quê? Né?
uma mulher estéril veio afogar as mágoas aqui, né? Pensou que devo ter pensado isso dela. E aí, completamente corrompida, porque um cara que é espiritual, um sacerdote, orar ao Senhor antes de falar qualquer coisa, né? Já supôs que ela tivesse embriagado, falou, para de beber aí, que você já deu o limite aí, já está até falando sozinha, né? Porém, Ana foi enfática com ele. Ó, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito, não havia bebido. Ela falou para ele, ó, não bebi nem vinho nem bebida forte, que ele não a tivesse por filha de Belial. O que seria filha de Belial? Uma mulher indigna, naquela época tinha uma mulher indigna. Ó, não me chame por por filha de Belial, uma mulher indigna. Em hebraico, filha de Belial significa alguém cujo caráter é mau. Posteriormente, a palavra aparece usada, né, no livro de Crônicas para designar Satanás. Então, está lá em Crônicas, em algumas traduções, inclusive aparece lá, como eu tenho outra Bíblia, a tradução já aparece, filho de Belial, filho de Satanás. Tá? Então, vai só para efeito de conhecimento aí também. Vamos ler o versículo 17 e 18 aí. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ele viu, entendeu que ela não estava bêbada, nem coisa e tal. E ele pegou e falou, tudo bem. Ela já saiu, comeu imediatamente e foi embora. A palavra deixou claro que depois que Ana se derramou diante do Senhor, teve sua vida transformada, o seu semblante já não era mais o mesmo. Tanto que relata aqui que ela comeu e o seu semblante já não era mais o mesmo. Veja que lá atrás nós temos o quê? Que ela ia de ano em ano, não comia, ficava amarga, por quê? Ali era um momento de dor, onde todo mundo tinha um filho para apresentar e ela não tinha. Então, mas você vê que aqui ela estava tão certa daquilo que ela tinha acabado de clamar ao Senhor, que ela foi lá, comeu e o semblante dela mudou completamente. Amém? E aí vamos ler, na continuação, nasce Samuel consagrado a Deus. Vamos ler o versículo 19 aí até o 22. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Então foram, oraram e voltaram para Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passou o devido tempo, teve um filho, e o chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor eu pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e lhe disse, seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Então aqui Ana sabia que aquilo que ela tinha que prometer, ela não fez um voto de tolo, ela tinha que cumprir o voto. Só que ela combinou o seguinte, olha, espera, falou para o Eucana, vai lá, entrega a oferta, eu vou ficar. Quando o menino desmamar, eu vou entregar ele e lá ele fica definitivo. Amém? Então até que ela só podia ver, e depois normalmente só de Ana. Então imagina a situação dela. Vamos ler aí. Eucana permitiu que Ana ficasse até que o menino desmamasse, que ela cumprisse como prometido, ou seja, confirme ao Senhor as suas palavras, aquilo que ela tinha combinado ao Senhor. Portanto, cumprindo o prazo, subiram para entregar o menino, assim como também levaram um novilho de 3 anos, um odre de vinho, uma éfa de farinha, e imolaram o novilho, que era entregar uma oferta especial, né? Ela foi curada de esterilidade, a primeira vez que ela está indo lá entregar, e ainda entregar o menino definitivamente, né? A entrega da oferta é uma determinação do voto especial, conforme a lei estipulada lá em Números capítulo 15, pelo seu cumprimento da promessa. Então, existe uma entrega especial que nós vamos ver. Quando você fala aí, a pessoa vai ministrar de oferta especial, tem gente que se arrepia aí. Tá vendo aqui? Ana está indo entregar uma oferta, aquilo que ela prometeu ao Senhor, que teve uma oferta especial, que era entregar o que? O holocausto lá, algo que custava realmente naquela época. Era como o cara entregar, que era o cara não entregar dinheiro, então o cara entregava o que era dinheiro, mercadoria, né, de comércio naquela época, o gado que o cara tinha, tudo isso, né? Então ele entregou lá, e o holocausto como oferta especial, como diz a palavra do Senhor lá em Números capítulo 15. Vamos ler do versículo 26 ao 28 aí.
E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi e eles adoraram ali ao Senhor. Então ela foi lá e entregou o profeta e falou: olha, ao Senhor eu pedi e como o Senhor me deu essa petição, eu venho devolver como prometi que devolveu ao Senhor. Olha que lindo, né? Ana cumpriu o seu voto segundo os estatutos, né? E eles amamentavam naquela época, segundo os estudos, ela tem mais ou menos uns 3 anos de idade. Sendo assim, o menino foi entregue ainda muito novo, né? Porque fala sério, né? Entregar uma criança, né, com 3 anos de idade, não é para qualquer mãe, não. Misericórdia. O cumprimento do voto de Ana trouxe uma condição de soberania à vida de Samuel e da própria Ana, né? Como nós vamos ver ainda no decorrer da história de Ana e praticamente Samuel, né? Capítulo 2, vamos lá. O cântico de Ana. Em seu cântico de louvor ao Senhor, Ana se regozijou e louvou a Deus por atender a oração dela. As palavras de louvor de Ana podem ter sido cantadas como testemunho pessoal na congregação de adoradores do tabernáculo. Muito se questiona se ela teria cantado lá, lido ou cantado e falado, né? Escreveu lá e depois virou esse cântico com relação à bênção que o Senhor tinha feito sobre a vida dela, glorificando ao Senhor. Toda a dor e a humilhação que ela enfrentou em sua vida levou a conhecer a Deus no face a face. Então veja que aquilo que parecia uma dor que não ia acabar nunca mais, né? E que era o fim de Ana, depois ela conheceu o face a face com Deus. E às vezes a gente é levado para essa extremidade para a gente conhecer a Deus, para ter um face a face com Deus. A gente reclama: poxa, a vida é tanto isso, o Senhor não me dá, e coisa e tal. E aí tem muita gente que abre mão, só que abre mão da promessa, abre mão do Senhor, abre mão de tudo. E aí tudo que Deus esperava de você, que você tivesse um passo a passo. Será que o teu interesse naquilo que você tem buscado não era igual era o interesse de Ana antes? Será que não está faltando você entender o propósito, como que tem que ser com o Senhor? E Ana entendeu. Quando ela entendeu, ela orou completamente diferenciado, quer entregar no teu altar. Não foi para você que é para você fazer um voto do Senhor, de ir lá entregar, ou pedir um filho para entregar lá na igreja para ser o coroinha. Não é nada disso, é católico, não tem nada disso. Mas assim, para que você tenha um compromisso de entregar, colocar o teu filho todo dia no altar, você leve todos os dias o teu filho na igreja. O compromisso, aliás, isso é compromisso de pai e mãe. Nós temos por estatuto, nós temos que falar a lei para os nossos filhos. Então, nosso papel é levar o nosso filho todo domingo para a igreja. E a gente vê que tem pai e mãe aí que não está nem aí com nada disso, mas é compromisso, é estatuto perpétuo, não é por pouco tempo, não. Nós temos essa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o caminho correto e levar eles. E veja que nós vimos aí no livro, nos livros passados, e vamos ver muitos outros aí, mas assim, vamos relatar lá atrás o que a gente já aprendeu. Nós vimos ali o que acontece. Que os pais ensinaram, determinados se esqueceram ou não, o povo se esqueceu da história e o povo de Israel sofreu muito. Então, quanto mais eu estiver próximo dos meus filhos, ensinando as escrituras, mais difícil vai ser que eles esqueçam das escrituras, porque lá fala o seguinte: esqueceram do Senhor, passaram-se 40 anos, esqueceram do Senhor, talvez não leram a lei, o Senhor falava que de 7 anos tinham que se reunir e ler todas as escrituras, também não liam. Então, tudo isso gerou o quê? Gerou dor. Então, lembre-se que nós estamos falando da nossa herança, hein? Presta atenção, né? Então, aqui, ensinou a ela a ter um face a face com Deus. Talvez a gente está faltando esse face a face com Deus. Nós vimos no mês de outubro, na Hebrão, que foi o livro de Jacó, falando um face a face com Deus, ser transformado de Jacó em Israel. Talvez a gente precise dessa transformação no nosso interior, transformar caráter, transformar uma série de coisas, ou então nós ter um face a face como Ana, entrar na presença do Senhor, pedir de uma forma totalmente diferente, com propósitos diferentes. As suas palavras revelam um profundo conhecimento de Deus adquirido pela experiência que teve com o milagre e a misericórdia do Senhor. Então, agora ela estava falando e cantando de uma experiência que ela teve com Deus. Essa mulher estava pintada, agora estava preparada para ver o sobrenatural no hospital. Essa mulher agora não tinha mais pedra no meio do caminho dela, não tinha gigante como tinha para Davi, não tinha nada disso. Por quê? Porque ela realmente conhecia o Senhor, de com ele andar. Amém? Era um cântico de gratidão e de alegria de uma mulher que teve um sonho realizado. Amém?
Depois vamos lá, os crimes dos filhos de Eli. Meu Deus do céu, vocês vão vendo aí, só o sangue do cordeiro. Vamos ler do versículo 12 até o 17 aí. Eu tenho falado para vocês, agora no livro de Samuel nós vamos ter que ler um pouco mais, pessoal. Por quê? Porque tem coisa que tem que ler, ela já explica por si só. E aí o que tiver que acrescentar, eu vou acrescentar com vocês. Agora tem livros que nós vamos ler menos, porque já é um pouco mais complexo, eu vou trazer para vocês de uma forma diferente. Mas aqui nós vamos ter que ler um pouco mais do livro de Samuel, tá bom? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo ainda a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, ou em tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar na gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiser, então ele dizia: não porém has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Eram, pois, muito grandes os pecados desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Bom, a gente viu lá, na época da lei, que no sacerdote ele tinha a porção dele e não podia chegar lá e pegar o que ele queria. Primeiro que não podia, a questão do sangue, tinha que esperar sair o sangue, então não era qualquer parte que eles poderiam comer, já tinha a parte deles separada, mas eles sempre pensavam tão corrompidos, que quando eles não iam, eles mandavam o moço deles ir lá, ó, espeta lá, para você conseguir pegar, você já está aí de vez. E fala para o camarada lá, se você não entregar, eles vão vir aqui para tirar do mesmo jeito, para você entregar para me levar para eles. Então, presta atenção nos filhos de Eli aqui. Os filhos de Eli eram culpados de duplo pecado. Por quê? Em vez de tomar apenas a porção que lhes era devida, tiraram tudo que o garfo apanhasse. Então, aqui eles estavam cometendo um pecado absurdo. Tomava a sua parte antes que a gordura e o sangue fossem oferecidos ao Senhor. A gordura e o peito e a coxa direita do animal. Então, quer dizer, antes mesmo que fosse oferecida, fosse entregue a oferta ao Senhor, já estavam pegando a parte deles, estavam se achando superior a Deus. Olha só, presta atenção. Eles tomavam do que queriam para eles, para se certificarem de que receberiam esses pedaços melhores. Insistiam que seus servos fossem buscar antes das ofertas serem feitas. Para ter certeza que eles iam comer da melhor parte, quer dizer, aquilo que era o melhor nós entregamos para o Senhor, eles queriam pegar o melhor para eles. Hófines e Finéias representavam a apostasia, a religiosidade, além de abusarem da autoridade que estava sobre eles, né? Evidentemente que eles, como sacerdotes, tinham autoridade sobre a vida deles. E aí eles estavam abusando de tudo isso. Vamos ver depois a mocidade de Samuel. Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 21. Vamos ler aí. Samuel ministrava perante ao Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma escola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com o seu marido, subia a oferecer sacrifício anual. Veja que ela só podia ver o filho de ano em ano, presta atenção. Ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltando para sua casa, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja aqui, ó, ela cumpriu um voto ao Senhor, ela foi abençoada 5 vezes mais. Por quê? Agora não tinha mais só Samuel que ela entregou, só podia ver de Ana. Ela tinha mais 3 filhos e 2 filhas. Então veja essa mulher que foi duplamente abençoada, mas quando ela entendeu e entregou o voto dela diante do Senhor. Fala sério. A escola sacerdotal usada aqui por Samuel e Davi parece ser uma espécie de vestido de linho que ia da cintura até os pés, segundo os estudos. O linho representava justiça e santidade. Não podemos esquecer que Ana só podia visitar o filho, né, nas ocasiões especiais, né, para entrega de ofertas, então somente de ano em ano. Ele repreende os seus filhos. Ele era já velho e ouvia tudo quanto falavam dos seus filhos, o que se deitavam com mulheres que serviam à porta da congregação.
A palavra não deixa claro que mulheres seriam essas, tá? Mas poderia ser mulheres mencionadas lá em Êxodo, capítulo 38, que fala das mulheres que se reuniam para ministrar na porta da congregação. Mas indiferente se eram essas ou não, o pecado era cometido ali. Mas o pai indagou os filhos porque eles faziam tais coisas. Mas o pessoal falou, vocês fazem essas coisas, né? Será que vocês não estão percebendo aí que isso chega aos meus ouvidos? E aí ele começou a falar, ó, tem chegado ao meu conhecimento e que esta fama tem se espalhado e fazia transgredir o povo do Senhor, que o povo talvez até se recusasse a assistir o culto por causa da imoralidade dos líderes. Essa informação tem chegado até a mim e isso talvez tenha causado problema com muita gente que não tem vindo mais por causa da imoralidade que vocês têm feito. E não pensem vocês que eu não estou sabendo que isso tem chegado aos meus ouvidos. Resumindo, em miúdos foi o que ele começou a conversar com os filhos. Vamos ver o versículo 25 aí, o que diz. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel e que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificarei-lhe uma casa estável e andarás ele diante do meu ungido para sempre. Por quê? Aqui o Senhor já começa a falar por quê. Logicamente, Hófni e Finéias corrompidos e o pai também não estava fazendo muita coisa aí. Quem intercederia pelo pecado do povo de Deus, né, contra Deus? O que acontece aqui? Hófni e Finéias não estavam fazendo nada que agradava a Deus e aqui começa a vir a mão do Senhor sobre eles, né? Ele foi omisso em sua autoridade, como pai e sumo sacerdote. Ele sabia de tudo, mas não corrigia. Ele nos repreendeu, mas não tomou atitudes práticas para acabar com toda essa imoralidade. Então, aqui é uma coisa importante. Veja que ele sabia o que os filhos estavam fazendo, repreendeu eles, mas e atitude? O que ele tinha que ter feito? Vocês não vão mais participar de nada disso. A partir de hoje, vocês não entram no tabernáculo, vocês não podem entregar, vocês não podem levar para vocês se alimentar do que eu entregar para vocês. Então veja que a atitude prática ele não teve nenhuma, pelo contrário, ele deixou os filhos fazer o que bem queriam. Enquanto isso, Samuel crescia em estatura em favor do Senhor e dos homens, muito provavelmente crescia em seu conhecimento, né? Porque ali estava aprendendo e enriquecendo em sabedoria, uma vez que estava sendo criado lá dentro do tabernáculo. Né? Profecia sobre a casa de Eli aí, vamos lá. Versículo 27 a 30. Aí li o versículo 25 errado. Deixa eu ler para vocês que eu li o 35. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro do pecado, porém contra o Senhor, quem decidirá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, como eu disse para vocês, eles não ouviram a voz do pai. Quem vai interceder por vocês? Olha o que vocês estão fazendo. Quem vai interceder pelo povo? Uma situação bem complicada. Vamos ler agora do versículo 27 até o 30. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade e a casa de teu pai. Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e trazer a história sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas manjadas, que eu ordenei que me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu eles não vos envergonhastes, não os engordastes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, a verdade dissera que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Então, aqui, o recado para Eli, né, falando, será que você não está vendo que teus filhos estão engordando, estão pegando aquilo que é para mim, né, no caso de Deus, eles estão pegando para eles, e aí, repreendido de uma forma bem dura aí, Eli agora, hein? Presta atenção. Ele tinha avisado aos filhos sobre o julgamento de Deus, entretanto jamais os advertiu severamente pelos seus pecados.
Com sua negligência, ele acaba favorecendo seus filhos, honrando mais os filhos do que o Senhor. Então, a negligência dele permitiu que os filhos se alimentassem daquilo que era do Senhor, favorecendo mais aos filhos do que ao próprio Senhor, ou seja, colocou os filhos no lugar de Deus, né? Jesus disse, quem amar, isso aqui não está escrito nessa passagem, está lá em Mateus capítulo 10. Quem amar o filho, o pai ou a mãe, ou qualquer familiar, mais do que ele, não é digno dele. Então está lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que amar mais parente, o filho, seja quem for mais do que Deus, né? Então, tá bem. Não é digno do Senhor. O homem de Deus profetizou a destruição da família do sacerdote e de Eli. A herança sacerdotal foi transferida para a família de Zadok, que nós vamos ver mais para frente. Dadas as circunstâncias que ele permitiu na casa dele, né, o Senhor tira essa herança, né, sacerdote sobre a família dele, né, sobre ele e sobre a família dele, a descendência deles aí. Quanto a Ófine e Finéias, eles morreriam no mesmo dia e o Senhor suscitaria um sacerdote fiel, uma casa estável, que andaria à frente do ungido do Senhor, se referindo à casa de Zadok, né, que vai andar à frente do rei Salomão, o rei Davi e do rei Salomão. Então aqui o Senhor está falando, já queria fazer sobre a vida de Ófine e Finéias, e que ia levantar um outro ungido dele aí para ser sacerdote no lugar desses camaradas aí, que iam andar à frente dos ungidos dele. Quem era ungido? No caso, Davi e também Salomão. Capítulo 3. O capítulo 3 é curtinho, vamos lá que dá tempo. Deus fala a Samuel numa visão. Vamos ver aí. Vamos ler do versículo 1 até o 5. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram ficava corrompido, como estava no caso de Eli. Presta atenção nessa passagem aqui. Ele estava completamente corrompido. Veja que aqui fala que ouvir a voz do Senhor era raro naquela época. Por quê? Porque estava completamente corrompido aí, né? Corrompido, no caso que Eli, então, onde a casa está corrompida, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. O pecado te afasta de Deus, né? Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava antes que a lâmpada de luz se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Esse lhe respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar, e ele se foi e se deitou. Então veja aqui que é a primeira vez que o Senhor aqui chama então a Samuel, Samuel, Samuel. Só que Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor, e achou que quem estava chamando ele fosse o profeta Eli. Então ele bateu o profeta Eli, eu não chegava bem, poder saber alguma coisa, me chamou, fui até lá. E chegando lá, o profeta Eli falou, já não te chamei coisa nenhuma, vai deitar e descansar mesmo. O que acontece? A palavra naqueles dias era rara, muito provavelmente pela contaminação que existia, inclusive de Eli, que agora já estava cego, reflexo de uma cegueira espiritual que ele se encontrava. Presta atenção aqui, uma cegueira física e espiritual, porque estava acontecendo tudo, ele via e não tinha entendido nenhum. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus chamou a Samuel. Os ouvidos consagrados permitiam que Samuel ouvisse ao Senhor, porque estava consagrado, limpo, diante do Senhor, diferentemente de Eli, ele conseguia ouvir a voz de Deus. Mas ele, na sua primeira experiência, confundiu, achando que era Eli, e se prontificou, mas ele mandou que ele se deitasse. O Senhor, então, chama novamente a Samuel de novo. Foi ele ao profeta Eli, e a resposta foi a mesma. Samuel, não conhecia ainda o Senhor, não tinha se manifestado a ele ainda. E pela terceira vez, o Senhor chamou a Samuel novamente, e ele foi ao profeta de novo, quer dizer, 3 vezes chamou Deus a Samuel, e enfim, umas 3 vezes o profeta, só para ser o profeta, eu e ele aqui, só para dizer que ele me chamou. Depois de 3 vezes, o profeta compreendeu que era o Senhor falando com Samuel. Ele precisou 3 vezes até o profeta entender que era Deus falando com Samuel. Presta atenção, se o homem não estava aí completamente contaminado. Então, orientou para que, se o Senhor o chamasse novamente, que ele deveria responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele falou, faz o seguinte, não sou eu que te chamei. Se chamar novamente, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então, o Senhor chamou outra
como das outras vezes, Samuel respondeu conforme o profeta tinha orientado. Senhor, fala que o teu servo ouve. Né? Vamos ler o versículo 11 ao 14. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que há ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Aquele ressuscitarei quando ele tudo que tem falado com respeito à sua casa. Começarei a cumprir, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos lhe fizeram execráveis e ele os de nada repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Nenhum sacrifício animal ou vegetal poderia desviar a decisão de acabar com a dinastia da casa de Eli. Então, naquela época, quando o cara tinha um pecado, ele entregava um pecado lá, né? O pecado era uma oferta, aí aquilo ia, né, limpar ele purificar ele daquele pecado. Aqui o Senhor está deixando bem claro que nem uma oferta aqui, nesse caso, com a casa de Eli, ele ia permitir, ia pagar aquilo que o Senhor tinha acabado de falar que ia fazer com a família de Eli. Os pecados dos filhos de Eli podiam ser perdoados, mas a sua porção dentro dos sacerdotes se foram para sempre. Depois aí, Samuel conta a visão para Eli, né? Ele queria saber, logicamente, aquilo que tinha acontecido. Samuel, o que o Senhor queria falar com você que não falou comigo, né? Samuel, pela manhã, abriu as portas da casa do Senhor, mas temia contar para Eli, porque aquilo que o Senhor tinha falado para ele que iria fazer na casa de Eli não era algo confortável para se contar para o camarada. Falar, o Senhor vai acabar com a sua casa, vai punir seus filhos, vai matar os dois, vai fazer acontecer. Não era algo fácil o profeta comentar. Não se sabe a idade que ele tinha nessa época, mas era algo, não tinha experiência nem maturidade, tanto que ele sabia que era o Senhor falando com ele logo de primeiro, né? Mas Eli logo lhe chama Samuel para saber o que ele fala, o que Deus falara a ele, o que o Senhor te falou. Que ele não escondesse nada, que Deus fizesse o que julgar melhor. Então deixa eu explicar, pode me contar que Deus faça o que ele julgar melhor, não precisa esconder nada, conta tudo. Ele não mostrou arrependimento ou sequer cogitou a hipótese de entrar na presença do Senhor buscando sair daquela condenação. Você vê que ele fala, faça o Senhor que ele aprover aí, ou seja, eu aceito o castigo quando acabou. Quer dizer, ele não parou como tantos outros que entram na presença do Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho oferta, eu tenho isso, eu tenho clamando por uma oferta que estava na vontade do Senhor. Não, né? Como o Josafá, por exemplo, clamou, tem mais 15 anos de vida, quer dizer, ele não fez nada disso, ele simplesmente mostrando que não tinha arrependimento nenhum. Então Samuel contou tudo para ele, sem nada omitir, nenhuma palavra deixou cair terra que ele não contasse. Ele contou tudo, nenhuma palavra caiu no chão que ele não contasse. Todo Israel de Dan até Berseba passou a conhecer a Samuel, sabendo que ele era confirmado como profeta do Senhor. O território de Israel abrangia o extremo do norte até o mais extremo do sul, e de todos iam a Siló, onde manifestava o Senhor a Samuel. Quer dizer, cada vez mais foi confirmando quem era Samuel, e o povo saía de todas as regiões para vir a Siló, como era o costume, e eles sabiam que agora Deus falava com Samuel. Quer dizer, cada vez mais ele crescia e ia tomando estatura espiritual para poder administrar esse povo. Veja que o Senhor aqui já começa a preparar uma lavação extraordinária, que olha a responsabilidade de falar aquilo que vai fazer com o profeta, aquele cara que até então teria criado ele até agora, não era algo fácil. Convenhamos, a gente esquece desse detalhe. Ele foi entregue na casa do profeta Eli com 3 anos, principalmente com os 3 anos. Então, eu não sei aqui, mas se você falar com ele, tem todo esse entendimento, talvez 12 anos que seja. Então, quer dizer, não era algo fácil para ele digerir, né, e falar com o profeta. Então, a gente vê aqui, mas ali ele fala com o profeta, deixa bem claro, não omitiu nada. O profeta ele vai receber isso, logicamente, de uma forma dura, né, porque não mostrou arrependimento e estava preparado para receber aquilo que Deus faria com ele. Que faça bem que ele aproveita. Está preparado para receber. Então, o capítulo 3 termina aí. Aí nós vamos ver que agora começa a ascensão cada vez mais do profeta Samuel. Então, na quarta-feira, nós entramos no capítulo 4 aí e vamos ver essa ascensão que aconteceu aí com a vida de Samuel. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, vamos orar, encerrando
livro de 1 Samuel, que começamos hoje. É um livro que tem bastante história, nós vamos entender a história de Davi, entender Saul, né? Não apareceu nenhum dos dois ainda. Samuel vai ungir Saul, vai ungir dois reis importantes, Saul e também Davi. Então tem muita coisa para a gente aprender neste mês. Então não perca a luz da palavra em nome de Jesus. Amém? Quero orar com vocês agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária na tua presença, por esta 1 hora na tua presença, que podemos aprender, Pai, as tuas escrituras, Pai. Quero te pedir em nome de Jesus que possamos compartilhar, Pai, com os nossos amados, com os nossos irmãos, nossos queridos, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, entra na casa de cada um agora, aqueles que viram ao vivo, aqueles que vão ver aí a transmissão, da mesma forma sejam tocados, curados, libertos e restaurados, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu, como servo ministro dos Santos, uma noite extraordinária, debaixo do poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Passamos 5 minutinhos aí, super tranquilo. É um livro bacana, nós vamos ter bastante coisa com vocês do Davi, aí, principalmente, né? Davi e Saul aí, vamos entender um pouco da história de como foi pedido esse rei, como que esse rei foi ungido, né? Tem muita coisa para a gente ver esse mês pelo Samuel. Amém? Bom, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Um grande beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor e tchau, tchau. Amanhã cedo, não se esqueça, nós temos palavra no dia 8h30 da manhã com a bispa. Amém? Da igreja que te ama. Um beijo, tchau, tchau. O pessoal da rádio continua ligadinho aí, que volta louvor. Glória a Deus.